Olá, boa tarde. Nem todo mundo sabe, mas quando fazemos a declaração do imposto de renda, podemos escolher onde parte do dinheiro que pagamos será usada. Uma parcela pode ser destinada, por exemplo, a programas de apoio a crianças carentes ou idosos. Para estimular essa forma de uso dos recursos, o Judiciário brasileiro tem feito campanhas em todo o país. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e esse é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspende a presunção de boa-fé no comércio do ouro. Procuradoria-Geral da República denuncia mais 203 pessoas por incitação aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília. E ainda, as regras previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente para os menores de idade que vão viajar. Em Goiás, a Polícia Federal prendeu hoje, em Goiânia, um homem apontado como líder da facção chamada Comando Vermelho, com atuação no estado do Maranhão. De acordo com a PF, a casa do líder é uma verdadeira fortaleza, com rota de fugas para várias partes, sistema de monitoramento eletrônico e uma espessa porta de ferro que dividia o térreo da casa com o primeiro andar. O homem vai responder por crimes que podem chegar a mais de 18 anos de prisão. Os policiais ainda cumprem 3 mandados de busca e apreensão em São Luís, no Maranhão. A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal denúncias contra mais 203 pessoas por incitação aos atos que resultaram na invasão de prédios públicos em Brasília, em 8 de janeiro. O repórter Renato Rosa tem os detalhes. As denúncias são relacionadas a pessoas que foram presas em flagrante em frente ao quartel do Exército em Brasília. Ao todo, já são 1.390 denunciados nos inquéritos que tratam dos atos antidemocráticos. Com as 203 novas denúncias apresentadas, o Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da Procuradoria-Geral da República esgotou o trabalho relativo às pessoas detidas em 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes, e as outras presas no dia seguinte às invasões no acampamento. Desta vez, os denunciados devem responder pelos crimes de incitação contra os poderes constitucionais e associação criminosa. A PGR se manifestou pela liberdade provisória dessas pessoas, com adoção de medidas cautelares. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu a aplicação da presunção da boa-fé no mercado de ouro. A decisão, que tem o objetivo de combater o garimpo ilegal, será submetida ao referendo do plenário virtual da Corte. O ministro Gilmar Mendes analisou uma ação apresentada pelo Partido Verde que questiona trecho da lei que fixa critérios às distribuidoras de títulos e valores mobiliários para comercialização de ouro. A lei permite que as distribuidoras comprem o ouro com base no princípio da boa-fé, confiando apenas nas informações prestadas pelos próprios vendedores sobre a origem do metal. Segundo o partido, dessa forma, o trecho da lei reduz a responsabilidade das distribuidoras de títulos e valores mobiliários que compram o metal extraído de forma ilegal na Amazônia. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes explica que as presunções trazidas no diploma legislativo impugnado, relativas à legalidade do ouro adquirido e à boa-fé do adquirente, simplesmente sabotam a efetividade do controle de uma atividade inerente poluidora. E nessa medida chocam com o princípio da precaução, que possui assento constitucional, uma vez que não apenas facilitam, como servem de incentivo à comercialização de ouro originário de garimpo ilegal. E exatamente por isso revelam-se uma opção normativa deficiente quanto à proteção do meio ambiente. O ministro ainda entende que a alteração das regras pela lei em 2013 permitiu a expansão do comércio ilegal do ouro. Por isso, Gilmar Mendes determinou que o governo federal apresente em 90 dias um conjunto de regras de fiscalização para verificar a origem do ouro. Além disso, deve tomar providências para dificultar o comércio do metal extraído em áreas de proteção ambiental e de terras indígenas.
E sobre a extração ilegal de ouro, a Polícia Federal, em conjunto com o IBAMA e ICMBio, desmontaram um garimpo ilegal em Parauapebas, no Pará. A operação conjunta contou com mais de 20 agentes. Segundo a PF, o local foi abandonado às pressas pelos trabalhadores ao perceberem a chegada da fiscalização. E no local foram apreendidos e inutilizados maquinários usados no crime, como motores hidráulicos. O garimpo já tinha sido alvo de operação de órgãos ambientais, inclusive com aplicação de multas, mas continuava em atividade. Uma nova onda de golpes contra cidadãos que receberam ou aguardam pagamento de precatórios, valores a receber por vitória judicial contra a entidade pública, surgiu neste ano de 2023, quando fraudadores voltaram a utilizar o nome do Tribunal de Justiça do Amapá para cobrar indevidamente taxas. Repórter Renato Rosa. A juíza auxiliar da presidência do tribunal, Marina Lorena Lustosa, esclarece que o tribunal não busca as pessoas para cobrar valores, até porque tais taxas não existem. Segundo a juíza, as vítimas recebem contatos dos golpistas com uso de telefonemas, mensagens de WhatsApp e e-mails, solicitando depósitos ou transferência de valores a pretexto de liberar integralmente e com mais celeridade os precatórios ainda por receber. A magistrada previne que as pessoas devem denunciar abordagens desta natureza. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça anulou uma duplicata utilizada para cobrar prejuízo decorrente de fraude. As informações com a repórter Jéssica Castro. O colegiado declarou a nulidade de uma duplicata emitida por uma empresa de combustíveis contra uma credenciadora de máquina de cartão de crédito e determinou a restituição dos valores exigidos por meio impróprio, além de juros e correção monetária. De acordo com o processo, a credenciadora ajuizou a ação declaratória de nulidade de título, cumulada com pedido de restituição contra a empresa de combustíveis, que era credenciada por ela para utilizar suas máquinas de cartão de crédito. Após ter sido vítima de uma fraude praticada por terceiro, o estabelecimento comercial repassou o prejuízo para a autora da ação, por meio de uma duplicata mercantil por indicação. A credenciadora de máquinas pagou a duplicata, mas alegou que o fez apenas para preservar sua reputação, sustentando em juízo que o título era nulo e pediu que a ré restituísse o valor pago indevidamente acrescido de juros e correção. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão de primeira instância que negou o pedido por entender que a duplicata foi emitida com base no contrato existente entre as partes e que a fraude decorreu de falha na prestação dos serviços pela credenciadora. O relator do caso no STJ, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, destacou que as duplicatas só podem ser emitidas por vendedor de mercadorias ou prestador de serviços, jamais pelo comprador ou por quem utilizou o serviço prestado. O ministro também apontou que mesmo a empresa comercial sendo credora de valores referentes à venda de seus produtos e serviços, não poderia exigi-los por meio de duplicata, que é um título de crédito causal estritamente vinculado ao negócio jurídico que ensejou sua emissão. Seguindo o voto do relator, a terceira turma entendeu que a utilização da duplicata para viabilizar a cobrança de um suposto crédito resultante de responsabilidade civil não está de acordo com o Código Civil. O Ministério Público do Trabalho no Mato Grosso do Sul informou que a Volkswagen do Brasil abandonou a audiência que iria discutir reparação por trabalho escravo praticado na fazenda Vale do Rio Cristalino, no Pará, durante a ditadura militar. Marta Ferreira. Segundo o MPT, a empresa se retirou da mesa de negociação, afirmando que não tem interesse em firmar acordo com o órgão. A negociação envolvia o pagamento de 165 milhões de reais em indenizações a 14 trabalhadores identificados como vítimas e a centenas de outros escravizados que teriam de ser localizados para serem indenizados, e as famílias daqueles que foram assassinados, segundo o relato dos trabalhadores. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul foi proibido de punir empregados que ajuizaram ações trabalhistas. A determinação ficou mantida na 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Informações com o repórter Pablo Lemos. De acordo com a decisão, o Banrisul não pode mais promover a realocação de função de empregados que ajuizaram reclamações trabalhistas contra a instituição.
Conforme relatado no processo, o banco havia retirado a comissão de cerca de 80 empregados após o ajuizamento de ações na Justiça do Trabalho. Os bancários então entraram com pedido de tutela inibitória para que o banco fosse proibido de adotar condutas discriminatórias, especialmente no que tange à redução salarial e transferência. Ao deferir a antecipação de tutela, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, entendeu que a pretensão dos empregados visava a proteção contra retaliações e a manutenção das condições de trabalho. Por isso, a estabilidade econômica deveria ser preservada. O caso chegou ao TST após reconhecer a ligação entre a retirada das comissões e o ajuizamento das reclamações trabalhistas. A relatora do recurso do Banrisul na 8ª turma, ministra Delaide Miranda Arantes, entendeu configurado o perigo de dano alegado pelos trabalhadores. Para a ministra, o objetivo da tutela inibitória é prevenir a violação de direitos individuais e coletivos e impedir a ocorrência, a repetição ou a continuidade de ato ilícito. A ministra votou pela rejeição do recurso e foi acompanhada pela turma. A seguir, saiba como destinar parte do imposto de renda a programas de proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Os detalhes em instantes. O Poder Judiciário desenvolve campanhas para estimular o contribuinte a destinar parte do imposto de renda a programas de proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Quem tem os detalhes é a repórter Evne Araújo. Escolher o destino de parte do dinheiro que você paga de imposto. Nem todos sabem, mas o imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, que é pago à Receita Federal, pode ser destinado a programas e projetos sociais, como a promoção dos direitos das crianças e adolescentes. Para conscientizar sobre essa possibilidade, o Judiciário brasileiro tem feito campanhas em todo o país. O Conselho Nacional de Justiça lançou a campanha nacional Se Renda à Infância. Os contribuintes podem optar por doar no momento de entregar a declaração. A destinação pode ser de no máximo 3% para a pessoa física e 1% para a pessoa jurídica, de acordo com as regras da Receita Federal. Parte dos valores são destinados para os fundos de direitos da criança e do adolescente e aplicados em projetos, programas e ações voltados para a promoção, proteção, defesa e garantia dos direitos de menores de idade. O dinheiro é distribuído aos conselhos de direitos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O prazo para enviar a declaração de imposto de renda em todo o Brasil é até o dia 31 de maio. No Piauí, o Tribunal de Justiça do Estado participa de uma campanha promovida pelo governo estadual. É a Ação Leão Amigo, que também busca incentivar a doação por parte dos contribuintes. O valor arrecadado é repassado a instituições que atendem crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. E para falar um pouco mais da campanha Leão Amigo, a repórter Evne Araújo conversou com a juíza da Infância e Juventude de Teresina, no Piauí, Maria Luísa de Moura Melo. Ela é coordenadora da campanha. Vamos acompanhar a entrevista. Doutora Maria Luísa de Moura Melo e Freitas, juíza da Infância e Juventude de Teresina, no Piauí, muito obrigada pela participação no Jornal da Justiça. Boa tarde, Evne. Nós é que agradecemos aí a TV Justiça do STF. Doutor, explica para a gente o que é o projeto Leão Amigo. O Leão Amigo é uma campanha, né, do imposto de renda. Nós estamos na 3ª edição e tem tido uma resposta positiva, embora ainda não tenha chegado ao patamar que desejamos. Por isso que nós temos que intensificar a campanha Leão Amigo em todo o país, não é só aqui no Piauí, porque o universo dos contribuintes que realizam a doação no seu imposto de renda ainda é pequeno, em torno de apenas 1%. Então, o objetivo é conscientizar, incentivar as pessoas sobre a destinação de parte do seu imposto de renda para projetos sociais, porque cada cidadão ou pessoa física poderá destinar 3%, né, do seu imposto de renda para o fundo da criança e do adolescente de cada estado, e até 1% imposto devido para pessoa jurídica. Empresa de lucro real não custará para
nada para o seu bolso. A campanha vale para pessoa física e jurídica, 3% para pessoa física e 1% pessoa jurídica. Esta possibilidade está prevista em lei. Ela é segura e não há o que temer. Então, a gente está intensificando essa campanha exatamente com esse propósito, esse objetivo, né, de conscientizar a população. O cidadão ele pode fazer essa opção diretamente na hora de declarar o imposto de renda, né? Explica para a gente como funciona. Na ocasião da declaração do imposto de renda, ele entra no formulário próprio da Receita e já destina, lá já tem a opção, um campo destinado para esse imposto de renda, essa doação do imposto de renda em prol das crianças e dos adolescentes, inclusive dos idosos, né? Então, esses recursos arrecadados para o fundo estadual e municipal, eles são utilizados em ações preventivas para financiamento de projetos da sociedade civil e do poder executivo, visando retirar nossas crianças e adolescentes da situação de risco e de vulnerabilidade social, e faz com que a população também participe diretamente desse processo. Quanto mais recursos e projetos se conseguir financiar, melhor e mais protegidas ficam nossas crianças e adolescentes. Aí em Teresina, a senhora tem conhecimento de instituições que recebem essas doações e que fazem muito bom uso delas? Somente podem fazer a capacitação do imposto de renda mediante um critério, né, que é perante o Conselho Municipal e o Conselho Estadual do Direito da Criança, porque ele já possui um plano de aplicação do fundo, né, com a apresentação de projetos relevantes de impacto na vida das crianças e adolescentes em vulnerabilidade social aqui na capital e no estado, ou seja, pessoas da sociedade civil ou dos poderes, especialmente no executivo, poderão apresentar projetos junto a esses conselhos estadual ou municipal, que serão analisados, porque existe esse critério, existe um plano de aplicação do fundo, e quando ele é aprovado, quando há relevância nesse projeto, né, aí ele é aprovado ou no estado ou no município, aprovado para execução. Empresas, né, donos de empresas também podem ficar atentos para participar desse projeto, dessa campanha? Temos algumas empresas, alguns empresários que já fazem a sua declaração do imposto de renda com essa destinação, os fundos de amparo a esse projeto social para a infância e juventude. Esses recursos fazem o diferencial para entidades que trabalham com recursos do fundo, para se manterem, para desenvolverem os projetos que atendam a nossas crianças e os adolescentes, desde a área de educação, alimentação, cultura, esportiva, dentro de outros direitos fundamentais previstos tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutora Maria Luísa de Moura Melo e Freitas, juíza da Infância e Juventude de Teresina, muito obrigada por todas essas informações. Nós é que agradecemos e espero ter contribuído aí com a campanha. Muito obrigada. E a seguir, as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente para a viagem de menores de 16 anos. As informações em instantes. A Polícia Rodoviária Federal dará início às 00h desta quinta-feira à Operação Semana Santa. As ações seguem até a meia-noite de domingo com o objetivo de promover a livre circulação, prevenção de acidentes e segurança viária. Segundo a PRF, os esforços serão intensificados em locais e horários de maior incidência de acidentes graves, de acordo com as estatísticas do órgão. E para quem vai viajar com menor de idade, é preciso ficar atento a algumas regras previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Rodoviária movimentada para o feriado da Semana Santa. É que muita gente vai aproveitar os dias de folga para dar uma saidinha. Os destinos mais procurados são as cidades do interior do estado e as praias do litoral capixaba e fluminense.
Viagem boa é aquela programada, sem imprevistos na hora do embarque. Mas é preciso atenção especial, principalmente se você viaja com menores de 16 anos. É que existem regras específicas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. No Terminal Central, em Belo Horizonte, as dúvidas são frequentes. Menor de 16 anos pode viajar desacompanhado dos pais? Pode, desde que esteja autorizado. Essa autorização pode ser dada pelos genitores ou até pelo Poder Judiciário. Quando não existe a autorização dos genitores, aí normalmente a vara é procurada para avaliar se é possível ou não, naquelas circunstâncias, suprir a ausência da autorização dos genitores. Na viagem com uma criança de menor, se é necessário uma autorização por escrito, se for um só dos pais que estiver transportando a criança. Ele pode viajar acompanhado ou do pai, ou da mãe, ou do tio consanguíneo, ou do irmão maior de 18 anos, ou também com seus avós e bisavós. Quando ele está com um desses parentes, que a gente chama que são os parentes colaterais até o 3º grau, ele não precisa de nenhuma autorização de viagem. Menores de 16 anos pode viajar sozinho? Quem tem mais de 16 anos, pela legislação, ele tem livre circulação, sem necessidade de um controle, ou por parte dos genitores, na seguinte situação: você não precisa portar uma autorização. Claro, precisa de portar um documento que identifique e demonstre que existe essa idade, 16 anos, que o habilita a circular pelo país sem necessidade de apresentar uma autorização, seja dos pais, seja do Poder Judiciário. Diferente dos roteiros terrestres, viagem internacional sem a presença de pai e mãe requer autorização judicial para menores de 18 anos. Essa exigência só é dispensada caso o menor esteja na companhia de um dos pais e tenha do outro uma carta que autorize a viagem com firma reconhecida em cartório. Importante ressaltar ainda que a hospedagem de menores também requer autorização específica. Ele precisa de uma autorização de hospedagem. Essa autorização, ela é independente da autorização de viagem. Então, acima de 16 anos, ele pode viajar desacompanhado para qualquer local dentro do território nacional. Mas se ele estiver sozinho ou não estiver com o responsável legal, ele tem que levar essa autorização de hospedagem. Agora vamos falar sobre as baías de Chacororé e Ciá Mariana, em Mato Grosso. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Ambiental do Estado teve papel fundamental na composição de termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público de Mato Grosso e o governo do Estado sobre a ação de recuperação ambiental. A reportagem é de Fernanda Fernandes. Em 2021, uma seca sem precedentes e a intervenção humana secaram 2 patrimônios do bioma Pantanal na região de Barão de Melgaço, as baías de Chacororé e Ciá Mariana, impactando todo o ecossistema, prejudicando a vida de quem mora na localidade. Isso para nós aqui é uma tristeza, né, cara? Isso aqui, acho que às vezes a pessoa fala assim, mas tem muito capim, tá? Tem o capim, mas não tem a água. O que nós estamos vendo aqui são consequências de erros do passado, mas erros que foram feitos ao longo de 40, de 30 anos, de 20. Precisa de muita estratégia para ver como fazer, de que modo fazer para não impactar mais ainda o sistema. À época, o Ministério Público de Mato Grosso ingressou com uma ação civil pública contra o governo do estado para garantir a proteção da área. Mas, considerando a complexidade do processo, o Judiciário de Mato Grosso propôs que ele fosse remetido ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Ambiental. O objetivo é que as partes, o Ministério Público, o governo do estado, encontrem de maneira consensual perante o Judiciário as melhores soluções para esse bioma pantaneiro. Foram então realizadas ao longo de 2 anos, além de vistorias, estudos técnicos e adoção de providências mais urgentes, algo fundamental para o acordo entre as partes. Audiências de conciliação, 6 ao todo, e que resultaram em um termo de ajustamento de conduta com medidas de médio e longo prazo, visando a recuperação das baías.
O Sejusc ele teve um papel fundamental nesse processo, já que ele proporcionou um ambiente muito favorável para o diálogo entre as partes, para o diálogo entre as equipes técnicas multidisciplinares, considerando a complexidade do caso, e que proporcionou de forma gradativa que a gente avançasse nessas tratativas e culminasse na resolução consensual do conflito através da edição de um TAC, que foi muito favorável para todas as partes e principalmente para o meio ambiente. O trabalho do Sejusc é manter um ambiente adequado para essas interlocuções. O grande ganho da mediação na questão ambiental é o alcance. Eu não estou tratando de uma pessoa, né? Eu não estou tratando de um estado, eu não estou tratando de um país, eu estou tratando de um cenário mundial quando eu falo bioma pantaneiro, mas que eu tenho, em especial, o estado de Mato Grosso, que é ele que precisa fazer todas essas demandas. Então, acho que a efetividade é o grande ganho. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã. Tchau!